nesse estudo que nós estamos desenvolvendo lá na UFSC, no pós-doc e também na outra pós-graduação, envolvendo água nas metrópoles e também esgotamento sanitário. Não é? Então, primeiro, fazer uma pequena digressão e lembrar que foi tão citado aqui no evento, né, desde a abertura, o artigo 225 não fala especificamente de saneamento, não é? Mas está claro, né, que qualidade de vida, meio ambiente equilibrado tem relação direta com o saneamento. Não é? Então, é preciso ter um saneamento adequado, um saneamento que traga saúde e qualidade ambiental, efetivamente, para a população. Não é? E, mesmo porque nós estamos vivendo basicamente nas cidades. Não é? Foi falado aqui na mesa anterior, que tem relação com esse tema dessa mesa, não é? Que nós somos um mundo urbano, não é? Efetivamente. Deixamos de ser um mundo rural. O Brasil, que era uma potência e é ainda uma potência rural, não tem apenas 20% de pessoas morando na zona rural. Não é? Basicamente, nós estamos morando nas zonas urbanas. Não é? O que demanda mais água, o que demanda mais serviços de descarte de efluentes, não é? Demanda bastante trabalho dessas empresas e também dos outros atores que trabalham com saneamento básico. Então, o artigo 225, no parágrafo 4º, fala o seguinte: a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Então, dentre essas condições está o descarte da água, o descarte do esgoto. Né? Afinal, água é vida, mas ninguém lembra de falar que esgoto também é vida. Não é? Boa parte do que está no esgoto é água. Não é? A gente lembra dos resíduos que estão no esgoto, mas boa parte do que está no esgoto é água. Mais de 90% do que está no esgoto é água. Então, nós precisamos urgentemente ter tecnologias, e temos tecnologias, para realizar o reuso. E a gente vai ver que o grande gargalo hoje, né, além do acesso à água, do esgotamento, também é o reuso. Né? Então, só em 2010 o saneamento e a água, o acesso à água, são considerados efetivamente um direito humano. Não é? Então, não existe uma pessoa, né, humana, efetivamente, sendo redundante, né, uma pessoa que viva na sociedade que não precise de água. A água é essencial à vida. A água é essencial à vida no planeta. Não é? Então, o que existe efetivamente hoje no Brasil é a Política Nacional de Saneamento, né, a Política Nacional, que é uma lei, como qualquer outra lei, que não é perfeita, que tem, inclusive, uma proposta, já várias propostas de modificação, não é? Mas é uma lei que, efetivamente, vem regular e dar princípios para a atividade do saneamento. Não é? Agora, tem equívoco, ou equívocos, que a imprensa, por exemplo, comete ao divulgar qualquer notícia sobre saneamento. Porque as pessoas pensam, saneamento é esgoto, e, na verdade, a legislação deixa bem claro que saneamento não é só esgoto. Saneamento é muito mais que esgoto. Né? Aqui, artigo 3º da política. Para os efeitos desta lei, considera saneamento básico conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário. É bom que se lembre que é o esgotamento sanitário tratado. Se você fizer qualquer tipo de pesquisa com a população, de diversas faixas etárias e diversas escolaridades, você vai verificar que as pessoas não sabem. As pessoas confundem saneamento com esgoto. Na verdade, o saneamento é uma política. E, por ser política, ela é multifacetada. Ela tem diversas dimensões. Não é? Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Não é? Drenagem e manejo das águas fluviais. Eu sou delegado da Conferência de Saneamento, né, representando a UFSC, tive o prazer de conseguir ser delegado. Muitas pessoas nem querem esse encargo. Estou acompanhando a conferência, está tendo votação das proposições, agora no Congresso da Casan. Não é? E é interessante ver como as pessoas são desinformadas ainda. Não é? Mesmo ocupando lá um assento no Conselho de Saneamento e também lá participando como sociedade civil na conferência. E é um fórum interessantíssimo, porque você começa a conhecer como é que funciona. Eu, que não sou daqui, eu passei a conhecer mais
como funciona o saneamento em Florianópolis, né? E aí, claro, como eu sou de fora, às vezes a pessoa vem de fora e começa a criticar o que vê, né, tal, colocar alguma coisa, algum detalhe que não tem. Não, é importante você conhecer. E eu fui lá, né, como atividade do meu pós-doc, fui verificar, ouvir as demandas do Campestre, do Ratones, né, conhecer um pouco, inclusive, da territorialidade aqui em Florianópolis e da quantidade de bacias hidrográficas que nós temos. Então, diferentemente de nós, que nós não temos água, não é? Apesar da transposição, nós não temos água, né? Temos um problema com a questão da gestão de recursos hídricos, gerir o que não temos, ou o pouco que temos. Vocês têm demais, água demais, não é? Tem uma preciosidade, né? Uma joia rara, que é justamente esse conjunto de bacias hidrográficas que formam um ecossistema maravilhoso, tá certo? E um ponto que eu queria destacar, apesar de não ser o ponto que eu vou debater aqui, mas a questão da drenagem. E eu verifiquei agora na conferência, é um problema seríssimo. A gente verifica quando chove, alaga. Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes cidades, Florianópolis, fica um caos. Não é? Esse é um problema da drenagem. Não é? E muitas vezes o poder público coloca a responsabilidade toda no usuário. Olha, o usuário, ele colocou resíduos na boca de lobo, não é? Mas está aqui, na lei. O poder público tem a obrigação de fiscalizar preventivamente. Certo? Fazer a limpeza, desobstrução. Na minha cidade, Campina Grande, lá na Paraíba, choveu muito esse ano, depois de 7 anos de seca. 7 anos, né, de pouquíssima chuva. Choveu tanto que eu acho que a prefeitura esqueceu de limpar as bocas de lobo. Não é? Alagou, você não reconhecia mais Campina Grande, você pensava que era São Paulo, Rio de Janeiro, por falta de limpeza, né, dos ductos que conduzem às águas pluviais. Então, isso é muito sério, drenagem. E você vê que não tem planejamento para drenagem. Você tem uma política nacional de saneamento básico que não pensa a drenagem. Está aqui, está prevista a drenagem, mas o poder público não pensa a drenagem. Está pensando no esgoto, que é importante, está pensando no acesso à água, que é importante, mas a drenagem é fundamental. Que diante das mudanças climáticas, a drenagem vai ser cada vez mais importante. Princípios da política, universalização, é uma tarefa hercúlea, né? Universalizar. Todo mundo tem que ter acesso ao saneamento, integrar. Você não pode ter acesso apenas à água, mas a todo o saneamento, né? Todo o saneamento. Disponibilidade. A adoção de métodos de tecnologia que nós temos. Está aí no Congresso da Casan uma exposição de várias tecnologias. O Fórum da Água, agora, recentemente que eu estive, nós vimos lá a exposição, uma feira enorme sobre tecnologias de acesso à água, de reuso de água. Muitas delas simples e outras mais sofisticadas, que demandam mais recursos, inclusive. Eficiência e sustentabilidade econômica, e é importante debater também o quanto vai custar. Custa. Não tem almoço de graça. Nós sabemos. Olha o problema do diesel aí. A gente está sentindo na pele. Não tem almoço de graça. Então, se tem alguma melhoria, tem que ter cobrança. Não é? E tem que ter transparência. Outro princípio. Transparência das ações, que é um gargalo. Nós não temos transparência em muitos aspectos. Controle social, segurança, qualidade, regularidade, integração das infraestruturas e serviços. A gestão eficiente dos recursos hídricos e a moderação do consumo de água. Não é? Agora, o artigo 44 obriga o licenciamento, que é a temática central aqui do evento. Não é? Muitas pessoas não sabem, inclusive estudantes de direito, quando você pergunta, você sabia que a obra de saneamento precisa de licenciamento? Precisa. É uma obra de impacto na natureza. Talvez até não é um impacto imediato, mas é um impacto mediato. Não é? O despejo de todo aquele líquido nos mares, nos rios, né? A infiltração, a recarga de aquíferos com qualquer líquido que contamine, isso gera impacto, efetivamente. Não é? O artigo 196 da Constituição fala da relação íntima entre a saúde e o saneamento. O saneamento também faz parte da política de saúde. Geralmente nós não pensamos nisso, a gente quer saber da água que chega nos nossos lares. Tem água? Chega em casa para tomar um banho depois do trabalho, não é? Você procura logo a água, você não quer saber do esgoto. Ninguém lembra do esgoto debaixo da terra. A gente não lembra. Não é? Só que o esgoto é fundamental na hora de preservar a saúde. Não é? É fundamental.
diante de uma época, de uma sociedade que está vivenciando diversas doenças transmitidas por vetores, que vão aparecendo a cada 10 anos, aparecem novos vetores, como o Zika vírus, por exemplo, através do Aedes aegypti, uma nova variedade de vírus, não é? Transmitido através da falta de saneamento. Não é? A falta de saneamento adequado pode causar dano ambiental, isso para mim é claro, não sei para vocês. A falta de saneamento causa impacto ambiental. Não é? Nós tivemos acesso a algumas peças judiciais aqui de Florianópolis, referente lá a Canasvieira, por exemplo, rememorando algumas ações do Ministério Público Federal, aqui, que já faz parte do meu pós-doc lá na UFSC, e a gente verificou claramente algumas possibilidades, né, de dano efetivo, lá naquele complexo ali de Canasvieira, e também a alegação do ICMBio em relação à contaminação ali da ESEC Carijós. Contaminação através do despejo, do transbordo, na verdade, o canal que leva o líquido, justamente, o esgoto, certo, para o mar, estava transbordando. E isso contaminou. Isso depois o ICMBio entrou com ação específica em relação a isso.